o nome santo do Senhor Jesus. Então, somente a parte B desse versículo, aonde nós estamos em culto, que é denominado o seguinte tema: a providência de Deus. Diga comigo, a providência de Deus. Aleluia, Deus. Assim Deus não vai prover nada. Bem forte, diga a providência de Deus. A providência de Deus. Versículo de número 7 do capítulo 22. A parte B, olha só o que Deus falou ao meu coração. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde ou onde está o cordeiro para o holocausto? Capítulo de número 22 do livro do Gênesis, versículo de número 7 diz assim: e ele disse, a parte B, você vai no versículo 7, claro que está dizendo assim: então falou Isaac a Abraão. Eu não quero saber o que Isaac falou para Abraão, eu quero saber o que Abraão disse para Isaac, e o que Isaac perguntou para Abraão. Então vamos lá, na parte B diz assim: e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Repita 2 vezes comigo essa palavra, diga holocausto. Está fraco, mais uma vez, diga holocausto. Agora pode sentar dando melhor glória que você puder para Aleluia, prediletos e ouvintes da palavra do Senhor. Para nós é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com os amados irmãos. Para mim é uma alegria, para mim é um prazer. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para mim, é um hobby, é um privilégio que Deus nos deu. É uma oportunidade única e singular, aonde nós deveremos nos abraçar, ministrar a palavra de Deus como uma das maiores perfeições. A gente sabe que diante da Bíblia, Deus instruiu homens e mulheres para fazer-lhes grandes coisas, grandes obras no meio da nossa nação. E grandes feitos e relatos estão trancados nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, aonde a gente começa a entender que Deus, Ele escolheu dedo a dedo a cada homem de diversas maneiras, homens truculentos, homens que eram pastores de ovelhas, de animais, homens que eram pescadores, homens que eram agricultores, homens que eram agropecuaristas. Eu comecei a me definhar nessa palavra e eu encontrei algo muito forte, aonde fala sobre 2 peças que não podemos deixar de ter na nossa vida: é o fogo e a lenha. Por que fogo e lenha? Aí a gente começa no livro do Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, diz que o fogo arderá continuamente, ou seja, todos os dias no altar, mas não se apagará. Porque o fogo não pode se apagar. O escritor, porque a Bíblia não tem 40 autores, a Bíblia tem 40 escritores. O autor é Deus. Deus deu a oportunidade, Deus deu a audácia, Deus deu a alegria, Deus deu a satisfação da gente descrever a palavra de 40 homens em um período de 1600 anos, descrever tudo que Deus falou. E ainda para alegar o nosso coração, nem tudo que Deus fez está escrito na Bíblia, ainda tem muitas histórias. Outro dia que eu vier aqui, eu quero pregar antes do Gênesis. A gente sabe que o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, e no capítulo 1, versículo 1 diz: e criou Deus os céus e a terra, o mundo, enfim. E no versículo 1 fala da criação, fala da fundação do mundo. Mas Deus me deu, isso não é para qualquer um, Deus me deu a mensagem antes dos Gênesis, aonde Deus estava, antes dele vir à terra, aonde Deus estava, antes dele dizer haja luz, haja separação, aonde era que Deus estava. Você sabe que Jesus, ele desapareceu em um período de 18 anos, porque a Bíblia mostra ele com 12, e depois Jesus aparece com 30.
Jesus estava durante esses 18 anos. São essas coisas que a gente tem que aprender, essas coisas que a gente tem que minuciá-las e buscá-las diante de Deus. E eu encontrei o porquê o escritor disse que o fogo deveria arder continuamente no altar e não poderia se apagar. O fogo purifica, o fogo queima, o fogo arde, o fogo traz avivamento, o fogo traz luz, o fogo traz esperança. Olhe para seu irmão, para você não ficar olhando para mim. Pegue na mão dele ou dela e diga: o fogo que está na tua vida, ele tem que arder todo dia até a volta de Cristo Jesus. Amados, entenda uma coisa: Abraão, eu não queria nem pregar essa mensagem aqui, porque eu já tenho ela no YouTube. Pregar sobre Abraão é fácil, pregar sobre Abraão, Isaac, nascimento de Isaac, eu já tenho essa mensagem. Eu queria pregar outra coisa aqui, mas eu prometo que eu não fugirei desse tema. Quando Deus olhou para Abraão, Deus viu em Abraão algo que ele não viu em Naor, algo que ele não viu em Terar, algo que ele não viu nos irmãos de Abraão. Aí Deus chamou Abraão. Abraão, ele é um crente que nós deveremos não seguir, mas observar tudo aquilo de bom que ele fez para Deus. Ele foi um homem que orava, era um homem que erguia altar. Aonde Abraão chegava, ele tinha a essência de Deus sobre a tua vida. Mas escuta só aonde eu quero pregar nessa noite. Eu não quero fugir do tema, já que o tema é a providência de Deus. Eu quero pregar sobre o jumento, aonde serviu de transporte para Abraão. Olhe para seu irmão, diga: Deus vai usar coisas insignificantes na nossa vida para fazer uma grande obra. O jumento da Bíblia, 3 personagens: o primeiro Jesus, o segundo Saul e o terceiro Abraão. O jumento, ele tem uma especificação muito grande. A gente sabe que o jumento, eu sou da roça, eu vim lá de baixo, lá dos sertões sergipano, e a gente sabe que o jumento não é qualquer um que tem habilidade para montar um jumento, não é qualquer um que tenha habilidade para tomar um jumento. Jumento, ele é truculento, jumento, ele é ignorante, jumento, ele não tem espírito saudável, ele dá coice, ele dá batata. O jumento, ele se sente muitas das vezes só, mas Jesus encontrou no jumento algo que ele não encontrou em toda a sua história de durante 3 anos e meio. Quando Jesus quis entrar na cidade de Jerusalém, Jesus olhou para os discípulos e disse: vai lá e pega um jumentinho, filho de uma jumenta, que ninguém ainda montou, e me traz para cá emprestado. Aí os discípulos ficaram sem entender, mas Jesus foi lá. Jesus, ele deu a ordem, Jesus, ele preparou a entrada de Jerusalém. A Bíblia diz que os discípulos foram lá, e quando eles avistaram o jumento de longe, eles avistaram um jumento melancólico, eles avistaram um jumento sem vida, um jumento sem saúde. Por quê? Agora vamos fazer uma conjectura humana. A Bíblia não diz, mas isso é um paradoxo e uma conjectura minha. O jumento tinha sonhos, o jumento tinha uma perspectiva de vida, e esse jumento, ele não estava solto, ele não tinha liberdade, ele estava preso. E você sabe, quem é da roça e quem já teve animal aqui sabe que aonde o cavalo, aonde o jumento, aonde a vaca, ela pisoteia por vários dias e por vários anos no mesmo local, a tendência é ficar terra seca. E o jumento estava pisando agora em pedras. O jumento não tinha mais alegria, porque quem sabe alguma criança passava, tacava-lhe uma pedra, jogava-lhe um pedaço de pau, excomungando aquele jumento. As lágrimas dele desciam. Quem sabe ele estava pensando: um dia eu vou sair dessa situação. Mas Jesus, ele é o Deus da providência, é o Deus da surpresa. O jumento estava
cabeceira e cerrado de longe. Existem cavalos manga larga, apalusa, cavalos alazões, esquipador, chotão. Existem várias raças de cavalo, mas esse jumento, ele não tinha passarinha funda. O que é passarinha funda? Aonde ele podia pisar sem sentir dores. As passarinhas do jumento já estavam doloridas, tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, não tinha como sair. Quem sabe a seus pés e as passarinhas do jumento já estavam calejadas, saindo sangue de tanta pedra que ele estava pisando. Mas a providência de Deus chegou na hora certa. Olhe para seu irmão e diga: Deus está preparando uma surpresa para você ainda este mês. Deixa eu ver quem acredita nisso. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Diga: ainda esse mês, profetiza para ele. Diga: ainda esse mês será um mês de providência de Deus. Deixa eu ver quem acredita nisso. Abre a boca para olhe para o seu irmão, diga: esse mês ainda. É o mês da surpresa de Deus. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deixa eu ver quem acredita nisso. Nós servimos a um Deus que nos surpreende em meio ao deserto. Deixa eu ver quem acredita. Levante a mão na boca. Eita glória, aleluia, E aquele jumento estava sofrendo no mesmo lugar, na mesma situação, sem perspectiva, tudo amarrado na sua vida, tudo dando errado. Ele não tinha como fugir, ele não tinha amigos, ele não tinha como pular cerca, ele não tinha como sair, estava lá amarrado. Aí chega dois discípulos, olha para o jumento, quem sabe as lágrimas do seu rosto, bem incandescente, velhas, a sua pele causticante do sol, quem sabe marcas de pedradas, quem sabe marcas de feridas, das experiências da vida. Quem sabe aquele jumento já estava desfalecido. Quando o discípulo pega na corda, eu conheço o que é cabresto. Cabresto é aquela corda que marra o cavalo. Eu conheço rédea, eu conheço professora, conheço bridão, essas coisas da roça eu conheço. Quem sabe quando o discípulo catou a mão na corda, o jumento se espantou. Será que eu vou apanhar mais uma vez? Será que alguém agora vai me colocar no fundo do poço? Olhe para seu irmão, diga: nessa noite Deus está pegando na corda que Ele te deu, está puxando ela para o pé dele. Olhe para teu irmão e diga: Deus te deu muita corda. Olhe para ela e diga: Deus te deu muita corda, mas hoje Ele está puxando ela assim, ó. glória, aleluia, desamarrou-no. O jumento olha para aquele discípulo e até então ele não sabe o que está entendendo, mas ele começa a puxar o jumento. Ele começa: vamos para cá, vamos para a direção certa. Olhe para seu irmão, diga: hoje Deus vai puxar a tua corda para a direção certa. Tem gente aqui que está com a vida amarrada, não sai do lugar, os pés já não aguentam mais porque está na direção errada. Hoje Deus vai te trazer para os pés dele. Você vai orar mais, você vai buscar mais e vai dar tudo certo para a tua vida. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Olha, tem gente chorando, pode chorar. Levante a mão na boca.
os discípulos catarem a mão na corda e trazer para perto dele, qual foi a atitude de Jesus? Ele pegou o manto e cobriu o jumento, e ele disse: a partir de hoje ninguém vai mais te pisar, a partir de hoje ninguém vai mais te humilhar, a partir de hoje é eu e você, a partir de hoje eu vou mudar a tua história, a partir de hoje eu estou em cima de você e ninguém vai te tocar, Deus vai mudar a tua história. Deixa eu ver quem acredita nisso. Então aplauda e dê glória. Porque quando Jesus chega, a nossa história muda. O problema de você não ter acertado é porque a sua corda está muito grande. O problema é que alguns aqui, olha quanta gente chorando, que é isso, que coisa linda. O problema é que tem gente que está assim, Jesus está lá, ele está assim, andando bem distante. Eu estava orando a Deus, e ainda não é o que eu quero pregar, eu estou na introdução do que Deus me deu. Eu estava orando a Deus e disse: Deus, por quê? O jumento só teve sucesso quando ele chegou perto de ti, porque o jumento deixou de ser apedrejado. O jumento, acostumado a pisar todo dia em pedra, quem sabe a passarinha não estava mais aguentando, mas quando ele chegou coladinho com Jesus, que ele bateu na porta da cidade de Jerusalém, que ele viu os ramos de oliveira, na minha conjectura, a exaltação não estava para Jesus, a exaltação estava para ele, porque ele foi quem pisou no ramo, foi ele quem teve o prazer de pisar. Jesus hoje vai montar em cima do teu ministério e você vai sair da pedra, da vida seca, e vai começar a fluir a tua vida. Hoje Jesus monta em cima dele e ninguém vai mais te tocar. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Aleluia! Quem tem glória aqui, quem tem aleluia, então abra a boca e receba. Aleluia, Deus! Aí para o seu irmão, coloca a tua mão direita no ombro dele ou dela e diga: a partir de hoje. Está fraco, diga: a partir de hoje Jesus vai andar em cima de você. Aleluia, Deus! Jesus vai andar em cima de você. Não, diga forte, profetiza para ela. Diga: a partir de hoje Jesus vai andar em cima de você. Deixa eu ver quem vai andar, deixa eu ver quem vai deixar Jesus subir em cima de você. Hoje ele anda em cima de você. Aleluia, Deus! O jumento acostumado a pisar em pedras, agora já estava pisando em ramos de oliveira. E a multidão que levantava a mão para atacar pedra, agora estava dizendo: bem-vindo! Seja bem-vindo! Mas aonde é que está o segredo aí? O segredo está porque ele deixou Jesus montar em cima. Olha para seu irmão e diga: não queira ser melhor do que ninguém. Tem pastor, pregador, crente, que ele não quer mais ouvir a voz de Deus, ele acha que já sabe de tudo. É por isso que não sai do lugar, a vida é presa, amarrada. Só vive no mesmo lugar, roda, roda, mas não sai do lugar. Enquanto você dizer que você faz, que você é aquele bonito, lindo, bichão da cocada preta, a última bolacha do pacote, você não vai sair do lugar. Mas quando você descer na humilhação e dizer: Jesus, eu entendi que eu só vou crescer se isso estiver em cima de mim. Então pode subir, pode subir, pode subir, pode subir. Levanta a mão, abre a boca para adorar. Aleluia, Deus! O Deus da providência chegou para aquele ser irracional. Tem pessoas que têm não espírito, mas as características do jumento. Bravo demais, melancólico. O pastor não pode falar que ele dá um coice. Esse tipo de gente precisa entender que só vai sair do lugar, só vai ter sucesso na vida quando Jesus subir em cima dele. Olhe para seu irmão e diga: o segredo é Jesus subir em cima. Diga: o segredo é Jesus subir em cima. O
que para subir tem que andar por baixo e Jesus por cima. Aí João, filhinho, João, capítulo 3, versículo 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu... Olhe para o seu irmão e diga: dá uma diminuída aí, por favor, para Jesus aparecer. Diga para ele, diga: dá uma diminuída aí, por gentileza, fala educado. Vocês aqui de Brasília são educados, né? A gente lá na roça já fala mais grosso. Se fosse eu, dizia: saia do pedestal. Aí como vocês é de Brasília, você fala bem educado e diz assim: ó, dá uma diminuída aí, por favor, para Jesus aparecer. Enquanto o jumento estava aparecendo, Jesus não chegou. O jumento ficou na história. Por que ficou na história? Ficou tanto na história que quando Abraão recebeu a informação de Deus que deveria sacrificar o seu único filho da promessa, porque Ismael não foi o filho da promessa, mas nem por isso Deus deixou de abençoá-lo. Aí a Bíblia diz: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, assim como Isaque. Isaque foi um filho prometido por Deus. E Deus disse para Abrão, não foi Abraão. Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 17, que Deus deu uma reviravolta no nome dele. Tem pessoas aqui que Deus vai mudar o nome. Pastor, eu vou lá no cartório. Não, Deus vai mudar o teu nome. Deus vai dar peso no teu nome. Deus vai dar moral no teu nome. Pessoas aqui em Brasília vai te respeitar, porque Deus vai colocar peso no teu nome. Deixa eu ver quem acredita nisso. O nome de Abraão para Abraão, vai de uma grande nação. E como é que o camarada, já avançado de idade, a mulher dele já não era mais uma garotinha, já era uma titiazona, e recebe uma promessa de que vai ser pai de uma grande nação? É porque o Deus da providência, o Deus que tem o poder de fazer milagres, ainda está falando nessa noite. E quando Deus, deixa eu pular aqui, quando Deus cumpriu o que prometeu para Abraão, ele, antes de esperar, sabe onde é que está o problema? Não está em Deus. Hoje alguém chegou para mim e disse: pastor, me leve lá para Aracaju para mim passar uns dias. Eu levo. Se você quiser morar lá, eu até abro igreja para você dirigir. Eu até lhe apresento a gente lá. Mas será que você está na direção de Deus? Será que você está realmente na direção que Deus te deu? O problema é que Abraão, ele recebeu a promessa. Era um homem de altar, um homem de oração, mas não teve paciência de esperar a promessa de Deus. Se precipitou. O problema de muita gente é que é fogo, tem lenha. Que ainda eu vou chegar nessa parte, tem fogo, tem lenha, mas é precipitados. Aí depois não dá certo, depois acontece algum imprevisto, é que é colocar culpa em Deus. Quando Abraão entrou no deserto, que os homens lá ficaram de olho da esposa dele, e Deus feriu, Deus colocou chagas. Como é o nome do rei? Como é o nome do rei? Como é o nome do rei? Peraí, Abimeleque ou Abimeleque? Como é o nome do rei? Como é o nome do rei? Como é o nome do rei? O rei ficou de olho, todos ficaram de olho. Abraão era um homem de fogo, era um homem de altar, era um homem que tinha lenha, mas ele mentiu. Ele chegou a mentir. E ele disse que Sara era irmã dele, mas claro, eu vou entender para não morrer na época. E Deus, ele por misericórdia, começou a tocar em todos aqueles homens que estavam de olho. E resumindo, quando ele saiu, ele levou uma bagagem que não deveria ter
Agar sem visão, Agar sem unção, Agar sem esperança, Agar sem paciência. Por quê? Se Agar tivesse direção, visão e unção, quando Sara falou com ela para se deitar com Abraão, ela teria dito: não posso, porque isso é errado, ele é teu esposo, não vou fazer isso. Mas ela se deitou e aí gerou Ismael inocentemente. Aí Deus cumpriu a promessa, porque Deus, ele é prometedor e cumpre tudo que ele cumpre. Aí Deus prometeu e cumpriu. Nasceu Isaac. Isaac significa riso. Claro, vocês entendem que eu quero chegar onde eu quero. Os anjos visitaram, a sua esposa foi fazer bolos, Abraão recebeu, e ela, quando ouviu a promessa, ela riu. Isaac